Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez, grande alegria em estarmos juntos. Peço licença para estar em vossos lares, nesse momento que a gente estiver junto, independente da hora que vocês virem este vídeo, de manhã, tarde, à noite. O importante é estarmos conectados, pois como disse outro dia a Kátia para a gente, ao vibrarmos na mesma sintonia, independente do horário, isso nos conecta. E isso é muito bom. Então, como disse, grande alegria em estarmos juntos mais uma vez para falar de Livro dos Espíritos. Estamos aqui no livro 3º, capítulo 1º. Hoje me cabe falar convosco sobre o bem e o mal. Começo fazendo a primeira pergunta que Kardec fez aos espíritos e vamos ver a resposta. É assim: que definição se pode dar da moral? E vem a resposta: é a regra para se conduzir o bem. Quer dizer, a distinção entre bem e mal. Então, como continua aqui, ela se funda sobre a observação da lei de Deus, que a Rita falou para a gente 2 dias atrás. O homem se conduz bem quando faz tudo em vista e para o bem de todos. Porque, então, ele observa a lei de Deus. Então, posto isso, Kardec fez outra pergunta. Como distinguir bem e mal? E a resposta vem: o bem é tudo aquilo que está conforme a lei de Deus. Então o mal, ficou fácil, é tudo aquilo que dela se afasta. Ou seja, quando seguimos e fazemos as coisas, o que quer que seja, segundo as leis divinas, caminho do bem, fazemos o bem. Fazendo o que nos afasta da lei de Deus, caminho do mal. Fica mais fácil de entender, não é? Eu me lembro, aqui tem essa pergunta, inclusive, vamos lá. A regra do bem e do mal, que se poderia chamar de reciprocidade ou solidariedade, não pode se aplicar à conduta pessoal do homem consigo mesmo. Regra. Eu me lembro quando meus filhos eram pequenos, e lembrando mais de uma coisa também, que essa é uma das missões que a gente tem de encaminhar nossos filhos no caminho do bem. Então vamos lá. Como explicar para uma criança pequena o que é certo e o que é errado? Qual a primeira referência que eles vão ter lá para uma criancinha pequena? Ainda é cedo para a gente falar das leis de Deus e tudo mais, não é? Então, como é fácil de falar para a criança? Não faça a outro o que você não quer que façam para você. Se você achar que algo para você vai incomodar, então, muito provavelmente, vai incomodar o outro. Então, evite de fazer. Se você vir algo, acontecendo que te incomoda, abra o olho, preste atenção e não faça isso para frente. Já começamos a discernir bem do mal, segundo preceitos morais, porque é para mim. Se para mim não faz bem, então eu não vou fazer isso para o outro. É o primeiro caminho para a gente ir trilhando essa diferenciação entre bem e mal. E aí Kardec vai fazendo outras perguntas, a gente vai selecionando algumas aqui. Vejam essa. O bem e o mal são absolutos para todos os homens, ou seja, existe e é igual para todo mundo? Vamos ver a resposta. A lei de Deus é a mesma, óbvio, né? Mas o mal, aqui a resposta é fantástica. O mal depende, sobretudo, da vontade, desculpa, eu dei risada, mas é isso, a vontade de que se tem de fazê-lo. Ponto. Então, a regra é a mesma, óbvio, a lei é de Deus, mas o mal é igual para todo mundo? Não, depende da vontade minha, tua, de fazê-lo, e aí ele vai ser maior ou menor, não é isso? Olha que legal essa resposta. O bem é sempre bem, e o mal é sempre mal, qualquer que seja a posição do homem. E aí ele já traz uma outra coisa. A diferença está no grau de responsabilidade. E isso já traz a pergunta seguinte do Kardec. Então o selvagem que cede aos seus instintos e se nutre de carne humana é culpável? E a resposta: eu disse que o mal depende da vontade. Pois bem, o homem é mais culpável à medida que sabe melhor o que faz, que é o que a gente sempre ouve
nas nossas palestras espíritas, né? À medida que a gente vai conhecendo as leis, que estão aqui todas mastigadinhas para a gente, à medida que a gente vai conhecendo, mais cobrado somos, naturalmente, né? E aí tem aqui uma observação de Kardec, que são sempre boas, que ele fala isso. As circunstâncias dão ao bem e ao mal uma gravidade relativa. O homem frequentemente comete faltas que, por serem consequências da posição em que a sociedade o colocou, não são menos repreensíveis, mas a responsabilidade está em razão dos meios que ele tem de compreender o bem e o mal. É assim que o homem esclarecido, que comete simples injustiça, é mais culpável aos olhos de Deus do que o selvagem ignorante, que se abandona aos seus instintos. Então, aqui ele explica para a gente, ou seja, quem tem mais conhecimento, quem já está mais apto a entender que devemos seguir as leis divinas, esse é mais culpável em pequenas atitudes erradas. E aquele ainda ignorante de tudo isso, cometendo uma falta muito maior, como é o exemplo que ele dá aqui, né, de um selvagem que se alimenta de carne, ele fala carne humana aqui, vamos ver de novo, é verdade? Sim, ele é menos culpável, porque ele tem menos conhecimento. Então, o mal existe, ele é culpado, mas ele é relativo ao seu grau de sabedoria, seu grau de conhecimento. Portanto, o que falamos sempre, quanto mais sabemos, mais seremos cobrados. E essa cobrança a gente já falou a respeito também. Ela vai ser, na sua maior parte, nossa mesmo, quando a gente estiver do lado de lá, principalmente, falar, puxa vida, como eu errei, como fui displicente com as oportunidades que me foram apresentadas. Vamos para mais uma? O mal que se comete frequentemente não é resultado da posição que nos deram os outros homens. A pergunta é meio que falando, olha, a culpa não é do outro. Eu não faço mal porque o outro me obriga a fazer. Nesse caso, quais são os mais culpáveis? E aí a resposta é, o mal recai sobre aquele que é a causa. Assim, o homem que é conduzido ao mal pela posição que é dada por seus semelhantes é menos culpável do que aqueles que são a causa. Mas ele não deixou de ser culpado, porque ele poderia ter escolhido não fazer. Então também não a culpa é só do outro. Faço mal porque o outro me obriga a fazê-lo. Pode ser que o tamanho, como a resposta anterior, né? Talvez por ser mandado por alguém, é porque alguém que tem mais conhecimento, a culpa é maior do outro. É meio que uma continuação da resposta anterior. Concordam? Vejam essa. Bastará não fazer o mal para ser agradável, essa é muito boa, para ser agradável a Deus e assegurar sua posição futura? E a resposta a gente já sabe qual é, né? Não. É preciso fazer o bem no limite das suas forças, porque cada um responderá por todo o mal que lhe resulte do bem que não haja feito. Ou seja, não faço mal a ninguém, sou uma alma santa, mas fez o bem. Então está dito aqui, não fazer o bem é fazer o mal, porque você não exercitou, de novo, perdeu a chance, ficou sentado, deixou o bonde passar, não é isso? Então, fazer o mal não pode. Deixar de fazer o bem é quase a mesma coisa que fazer o mal, certo? E aí, mais uma. Quando o homem está, de alguma forma, mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se torna para ele um arrastamento quase irresistível? E a resposta fantástica. Arrastamento, sim. Irresistível? Não. Porque no meio dessa atmosfera de vício encontras algumas vezes grandes virtudes. Estes são espíritos que tiveram força para resistir e que tiveram, ao mesmo tempo, a missão de exercer uma boa influência sobre seus semelhantes. De novo, arrastado? Irresistível? Não.
A gente precisa resistir. Nós temos que fazer a nossa força. Como dissemos lá, Deus, por vezes, se vale do mal que alguém realizou para trazer lições. Porque para ele nada está errado, nada está perdido. Ele deu a nós o livre-arbítrio. Por isso que a gente acaba cometendo erros e faz coisas erradas ligadas ao mal. Mas nem por isso é perdido. De tudo a gente vai tirar uma lição para nós. O outro tira também. Ou seja, a providência divina vai utilizar-se de tudo isso para lições, para todos. E aqui ele reforça. Irresistível? De jeito nenhum. A gente tem que resistir. E para fechar, o mérito do bem que se fez está subordinado a certas condições? Dizendo melhor, há diferentes graus no mérito do bem? E a resposta é assim: o mérito do bem está na dificuldade. Não há mérito em fazer o bem sem trabalho e quando nada custa. Deus tem mais em conta o pobre que reparte seu único pedaço de pão do que o rico que dá, senão o seu supérfluo. Jesus o disse a propósito no obolo da viúva, aquela história que a gente já conhece. Pois bem, discernir bem e mal não está difícil. Está de acordo com lei divina? Está no caminho do bem. Deu uma escapadinha? Está indo para o outro lado? Está no caminho do mal. Moralmente, a gente percebe. Lá no fundo do coração, a gente percebe quando magoa alguém, quando dói em alguém ou quando alguém nos magoa. Então, na liçãozinha da criança, não vamos fazer ao outro o que a gente não quer que seja feito para a gente. E o caminho do bem já está sendo seguido. Certo, pessoal? Ficamos por aqui. Grande abraço, grande beijo em vossos corações e até o nosso próximo encontro. Estejam com Deus. Tchau, tchau.